Queridos, abra comigo nesta manhã a palavra de Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós leremos Efésios capítulo 2, este versículo 1 em particular. Estas palavras do apóstolo Paulo pelo Espírito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e vos vivificou, diz o apóstolo inspirado, estando vós mortos em ofensas e pecados. Como Deus salva aqueles a quem Ele predestinou para a salvação. Bem, nós retornamos para o nosso segundo estudo neste tema sobre a doutrina da graça redentora em Cristo Jesus, tendo iniciado 2 domingos atrás. Em nossa consideração a respeito deste tema, nós lidamos primeiramente com a eleição na Bíblia, o ensino claro e cristalino da palavra de Deus, que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina a eleição, que Deus, em sua glória e soberania, na eternidade passada, escolheu para si mesmo um imenso número de homens e mulheres que seriam ao longo de toda a história, em todas as gerações e em todas as nações, chamados por Ele, por sua graça irresistível, para conhecer a Cristo e serem salvos para sempre, e formarem povo de Deus neste mundo e na eternidade. E nós retornamos nesta manhã para considerar este tema e desenvolvê-lo um pouco mais aqui na palavra de Deus, e ver um pouco mais a respeito da maneira como Deus, então, tendo eleito o seu povo, agora salva a cada crente, a cada indivíduo, na verdade, levando a Cristo Jesus. E nós vimos também que essa doutrina tem origem não na reforma protestante, mas na palavra de Deus, e tem sido crida e amada por todo o povo de Deus ao longo de toda a história, e Deus tem revelado isso desde o início em sua palavra, que Ele tem uma vontade específica para o seu povo, e que a salvação pertence ao Senhor, é Ele quem salva. Nós vimos que a eleição de Deus, ou predestinação, não significa meramente previsão, ou uma presciência intelectual. Não é que Ele viu as pessoas que haveriam de crer, a fé que aquelas pessoas haveriam de ter, e porque elas creriam, então Ele as predestinou para a vida eterna, mas que Ele as predestinou, estas pessoas, para que crescem na verdade, para que olhassem para o Salvador. Nós vimos que Ele determinou que Ele daria a fé para que elas crescem e fossem salvas, e nós vimos estas verdades em linhas gerais, mas com muitos textos da palavra de Deus. Assim, se você não esteve conosco para esse estudo introdutório, inicial, gostaria de remetê-lo ao nosso site, onde este primeiro estudo está ali. Bem, nosso intuito junto nesta manhã é observar então na palavra de Deus como Deus salva um de seus eleitos, e cada um deles, como Deus soberanamente opera na conversão de um pecador, de modo a levá-lo ao arrependimento, à fé e à regeneração. E, meus queridos amigos, esta verdade ela é declarada, anunciada em todas as páginas da palavra de Deus. E nós começamos com este primeiro texto aqui diante de nós. Observe como ela salta aos nossos olhos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Que palavras, palavras profundas e ao mesmo tempo tão claras, que Deus deu vida a pessoas que estavam mortos e não poderiam por si mesmas dar vidas a si. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Bem, Satanás, que é o pai da mentira e o autor da confusão, ele ensina, e essa é a sua intenção, o seu trabalho incessante, que consiste de torcer a palavra de Deus e confundir os filhos de Deus, fazendo com que se comportem como mundanos e levá-los a se misturar com este mundo. E ele ensina que a palavra de Deus não é de fato a palavra de Deus, e o seu objetivo é infiltrar as suas mentiras junto com a verdade da palavra de Deus, de modo que as pessoas, ao verem a palavra, imaginarem que aquilo que é ensinado no mundo, misturado com a palavra e com a mentira do diabo, é a verdade. Assim ele confunde as pessoas, misturando o seu ensino com a verdade. E você percebe isso de uma maneira muito clara em nossos dias. E ele tem ensinado, nós estamos focando aqui na doutrina da salvação, que o ser humano ele pode por si mesmo se achegar a Deus e pelas suas próprias forças conhecer a Deus e encontrar perdão e salvação. Quando a palavra de Deus ensina de uma maneira clara que o ser humano por si mesmo não tem o poder e a capacidade de regenerar-se.
e de buscar a Deus em sua própria condição, a menos que Deus conduza homens e mulheres a buscar ao Senhor. Uma dessas verdades bíblicas, na qual ele cria muita confusão, é o ensino da salvação. A verdade da soberania de Deus na salvação de homens e mulheres. Bem, Satanás é o inventor de falsas ideias e ensinos sobre a salvação. E a essência, se nós pudermos falar assim, do seu ensino, nessa questão da salvação, é dizer que o ser humano é capaz de salvar a si mesmo e reconciliar-se com o seu Criador pela sua própria capacidade. Tudo o que ele precisa é de uma pequena ajudinha da religião. E Satanás está pronto, obviamente, a oferecer esta ajudinha, e religiões ao gosto do freguês nascem dia após dia em toda parte. E a nossa intenção hoje é estudar o que a Bíblia ensina sobre a salvação do homem, que Deus e não o homem é soberano na salvação. Queridos amigos, ao lidar com a doutrina da soberania de Deus na salvação, eu irei brevemente considerar apenas 5 verdades. Primeiro, aquilo que a Bíblia ensina sobre o ser humano, sobre o homem, aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus o Pai, sobre Deus o Filho e sobre Deus o Espírito Santo, e contrastar estas 5 verdades com a opinião do mundo, de Satanás, isto é, a respeito destes mesmos temas. Bem, o que a Bíblia ensina sobre o ser humano? Permita-me começar com a seguinte pergunta: como o homem vê a si mesmo? Como pessoas em nossa sociedade, na televisão, em nossa volta, considera o que é o ser humano? Como nós nos vemos? Qual é a sua opinião sobre si mesmo? Como você se vê? Bem, o ser humano, por natureza, ele se pensa capaz. Ele se pensa e se sente autossuficiente. E você entende isso? Porque você vê em volta, olha a história também para trás. E o que você vê? Tremendas obras humanas, não é? Na arquitetura, na política, na ciência, na medicina, na tecnologia. Você vê a capacidade humana dada por Deus em construir coisas tão imensas. E por ver isso, o ser humano naturalmente se pensa capaz, autossuficiente. E a ideia quase universalmente aceita é que porque o homem é capaz, ele também é bom por natureza, porque ele constrói coisas boas, coisas legítimas. E porque ele é bom em sua essência, e ao mesmo tempo ele vê corrupção e miséria, e esse paradoxo, esse contraste da violência diante da bondade, tantas coisas terríveis, a conclusão que o ser humano chega é que ele é bom por natureza e é a sociedade que o corrompe. Obviamente, pensar assim é nadar contra a maré, uma vez que a sociedade é formada por indivíduos. Então nós perguntamos, quem corrompeu o indivíduo primeiramente? E essa é a ideia, a filosofia que a música popular transmite em todo lugar, que as novelas, que a arte querem transmitir, que o ser humano é bom intrinsecamente, bom por natureza, mas é a sociedade que o corrompe e a sociedade precisa ser purgada. Que o homem nasce bom. São políticas erradas, são gestões econômicas erradas, a falha, e a incapacidade jurídica, a má distribuição de renda. E pensando dessa maneira, ele chega à conclusão, no realmo espiritual, que o problema não está nele, mas sim na sociedade. E por não ser tão mal assim, então esta é a conclusão, diante de Deus, ele também não está tão mal assim. E tudo o que necessita é de uma pequena reforma religiosa para ser aceito por Deus. Essa é a ideia por trás de tudo isso, que o homem é capaz, que o homem é autossuficiente e que ele está apto, com a ajuda de Deus, por si mesmo, subir através destes degraus e ascender a um padrão de ser aceitável diante de Deus. É isso que está dentro de cada religião, é isso que está na essência de toda religião, a não ser o cristianismo bíblico, que o ser humano, essa é a concepção, ele consegue agradar a Deus, ele consegue reconciliar-se com Deus. Bem, essa é uma concepção mundana que entrou na igreja através de homens não regenerados. E ficou conhecida em linhas gerais. Gostaria de resumir toda essa concepção, esta ideia, é uma pequena frase. Essa ideia de que o ser humano tem a condição de reconciliar-se com seu Deus, embora ele não seja perfeito, ele consegue, de alguma maneira, com a ajuda de Deus, reconciliar-se com seu Deus. Em termos teológicos, isso tem sido chamado de o livre-arbítrio, ou a capacidade humana de, pelo seu próprio arbítrio, escolha e capacidade, reconciliar-se com seu Deus. Livre-arbítrio, nós ouvimos isso o tempo todo. Essa ideia é o ensino que o homem possui uma vontade ou um arbítrio livre.
não somente livre, mas também capaz e apto para escolher a Deus e para viver a vontade de Deus. E por esse arbítrio, por essa capacidade de escolha, ele pode tornar-se assim aceitável a Deus. Essa é a ideia. Mas, queridos irmãos, amigos, esse é um ensino criado dentro da mente e do coração de Satanás, o inimigo de almas. Porque quando Deus disse a Deus, quando Deus disse a Eva, não comerás do fruto desta árvore, do bem e do mal, Satanás disse a Eva, certamente não morrereis. Quando Deus disse, no dia em que comerdes, certamente, ou morrerás, Satanás disse, certamente não morrereis. Quando Deus na sua palavra, a Bíblia, diz ao homem, você está morto em delitos e pecados, as tuas obras são como trapos imundos diante de um Deus santo e não podem ser aceitadas, coisa sem valor, coisa abominável diante de Deus para a salvação, e você precisa de um Salvador, dos méritos dele, de alguém que te dê vida e vida eterna. Satanás vem através de suas religiões, ensinos e de seus servos e diz, você está bem, em tua essência, lembre disso, você não é corrompido, você pode conseguir sim, você consegue agradar a Deus, ser uma boa pessoa. Tudo que você precisa é fazer o teu melhor para ser salvo. Você não morreu no jardim, olha para você, você está vivinho da Silva, você é inteligente, você é capaz, certamente você não está morto. Você pode, e a minha doutrina te ajudará, e você tem um arbítrio livre e poderoso para decidir e fazer acontecer. Não tem? Você chegou até aqui na tua vida escolhendo pela tua força de vontade. Veja como você tem um arbítrio para escolher e alcançar. Você não está morto diante de Deus. Livre-arbítrio para a salvação é um engano forjado pelo inimigo de almas. Eu não estou dizendo aqui que o ser humano não foi criado com arbítrio, certamente nós fomos criados com arbítrio. Isso nos diferencia dos animais, mas em questões espirituais, este arbítrio que foi criado livre na criação, ele foi morto pela queda do ser humano no pecado. Assim, este arbítrio que ainda existe em nós hoje, ele não é mais livre, ele é um escravo do pecado. E assim Satanás vem através de suas religiões e de suas teologias não bíblicas para ensinar esta verdade forjada por ele mesmo, o inimigo de almas, para deixá-las em seus pecados, isto é, imaginando-se capazes de se reconciliar com Deus e que não necessitam de um Salvador por completo, de um arrependimento verdadeiro e proclamar por vida e salvação. Que o esforço religioso, a participação numa igreja, que o batismo, que fazer o seu melhor, que bater o ponto na igreja de vez em quando é o que é suficiente, porque você não é uma má pessoa intrinsecamente. Você faz o teu melhor. Tudo que você precisa é um pouco de frequência religiosa e de vez em quando um esforço maior, uma dieta, uma campanha, um jejum, alguma coisa do tipo para, purgar um pouco aquelas manchas mais profundas. Essa é a ideia. E por trás desta ideia está esta concepção de que eu possuo a capacidade de me reconciliar com Deus com a ajuda dele. Mas será que nós percebemos a falsidade de uma declaração como essa, arbítrio? Pense comigo por um segundo. Quando uma pessoa diz que possui um arbítrio livre, a parte de muitas implicações errôneas, sabe o que nós estamos dizendo? Nós estamos colocando o nosso arbítrio em pé de igualdade com o arbítrio de Deus, com a vontade de Deus, porque somente a vontade ou o arbítrio de Deus é livre, sem restrição alguma. Somente Ele pode desejar e cumprir, porque somente Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ao dizermos que nós temos um arbítrio livre em questões espirituais, para nos reconciliar com Deus, com a ajuda dele, nós estamos colocando a nossa vontade, o nosso arbítrio em pé de igualdade com o de Deus e dizer que nós temos em nós a capacidade e a força de escolher e determinar que algo em termos espirituais irá acontecer, e nós erramos, porque tudo aquilo, se nós pensamos que tudo aquilo que Deus requer de nós, que nós temos a capacidade em nós mesmos de fazer isso, nós lançamos fora a cruz de Cristo e a necessidade do Espírito Santo para nos ajudar e nos capacitar para isso. Você percebe como este é um ensino que contradiz a palavra de Deus? Queridos amigos, somente Deus possui uma vontade e um arbítrio livre, porque somente Ele pode fazer e deixar de fazer o que Ele quer. Mas será que esse é o caso do arbítrio humano? Será que homens e mulheres têm a capacidade, por exemplo, de escolher morrer e também voltar à vida?
Há um realmo apenas da alma humana em que o arbítrio é livre, sim, e poderoso, e pode fazer todas as coisas. Esse é o realmo da imaginação. Somente na imaginação nós podemos pensar certas coisas. Que eu posso voar e pular de um prédio e sair voando, que eu possa morrer e desejar voltar. Só na imaginação eu posso me ver um dia inteiro, de 24 horas, sem jamais pecar, só na imaginação. Porque quando nós nos voltamos à palavra de Deus, nós somos confrontados com a realidade trágica e tremenda, que nós nascemos em pecados, e mesmo após a conversão, nós precisamos confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus, contrastada com o ensino do mundo e de falsas teologias não bíblicas. Ter o arbítrio e a vontade para escolher algo e determiná-lo acontecer só no realmo realmente da imaginação. Será que um homem tem a capacidade de reconciliar-se com o seu Deus simplesmente por desejar isso? Mudar a sua natureza pecaminosa simplesmente por desejar isso? Purificar o seu coração, escrever o seu nome no livro da vida simplesmente por desejar isso? Dar a si mesmo um novo coração, deixar de pecar? Quando nós paramos para pensar sobre isso com seriedade, à luz do ensino da palavra de Deus, você descobre que este ensino sobre o livre-arbítrio humano em questões espirituais é uma fantasia. Que no que se refere ao pecado, à salvação, o livre-arbítrio é um escravo. É um homem atrás das barras de uma cadeia, preso em seus pecados e incapaz de sair. É a figura de um homem vencido por um coração degenerado, aprisionado por Satanás, incapaz de libertar-se, que se imagina simplesmente livre, simplesmente porque ele pode sair da sua cela, andar no pátio dessa prisão e voltar de volta para a sua cela. Ele se imagina livre. Veja, eu posso sair da minha cela, eu posso tomar um banho de sol, eu posso ir ali, eu posso estar atrás daquelas grades e conversar com alguém que está do lado de fora, eu posso ver crentes em Jesus Cristo, ir à igreja, eu posso abrir a Bíblia e orar ao meu Deus quando eu nunca nasci de novo. Essa é a ideia, essa é a figura, essa é a imagem diante de nós. Mas tente pular os muros desta prisão e você será derrubado a cacetetes pelo inimigo de tua alma, e o peso de um coração não transformado não te permitirá subir por essas paredes, e o amor que nós temos pelo pecado nos manterá dentro desta prisão. Livre-arbítrio, vontade livre para fazer o que deseja em termos espirituais, realmente é um falso ensino. Livre-arbítrio para a salvação está construído sobre uma visão incorreta da queda do ser humano e do pecado. E esta é uma ideia que diz que quando o ser humano caiu em seu pecado pela primeira vez, ele caiu apenas parcialmente. A sua morte não foi morte, foi apenas uma queda parcial. Quando a Bíblia diz que o ser humano caiu em delitos e pecados lá no Jardim do Éden, no início de toda a história humana, ela diz que o ser humano morreu espiritualmente. Mas este ensino do livre-arbítrio se sustenta sobre uma ideia equivocada a respeito da queda do homem, a respeito da queda do pecado, do ser humano no pecado. E afirma que quando o ser humano caiu lá no Éden, ele não morreu, ele apenas quebrou uma perna. E assim ele possui uma outra perna para ir manquejando em direção a Deus e se reconciliar com Ele. E com a ajuda da bengala da religião e de certas filosofias de autoajuda, ele conseguirá chegar até Deus. E assim, se ele não morreu no jardim, se a sua queda não foi total, foi uma queda parcial, então tudo que precisa é de um auxílio para ir a Deus, tudo que necessita é das bengalas das religiões. Ele conseguirá pelo seu próprio esforço, com uma ajudinha do mundo, da igreja e de si mesmo, para ascender ao céu. Você percebe? Essa é a base da ideia ou do ensino do livre-arbítrio. Daí Satanás criara muitas religiões, muitas muletas para um homem que se acha capaz, e muitos auxílios também, porque se eu sou capaz de vir a Deus por mim mesmo, tudo que eu preciso é de um auxílio físico, por exemplo. Eu estou muito tímido, eu não sei como fazer isso. Então, alguém cria um método para isso e diz assim: se você deseja aceitar a Jesus Cristo em teu coração, é você quem aceita ou rejeita. Se você deseja aceitá-lo, eu lhe ajudo. Tome um ato físico e não espiritual, e levante a sua mão e venha aqui à frente, eu irei orar por você. E milhares de pessoas vão à frente, mas nunca foram a Cristo Jesus.
E há muitos outros auxílios humanos para virem a Cristo. Mas, meu querido amigo, quando a Bíblia diz sobre a necessidade de se voltar ao Salvador, a palavra de Deus fala sobre uma busca de uma alma que se volta a Deus, vir a Cristo, encarar os teus pecados e clamar a dele por misericórdia. Você nunca irá encontrar esta palavra na palavra de Deus no que se refere à salvação, a aceitar a Jesus. Você irá encontrar em João, primeiro capítulo do Evangelho de João, receber, mas a todos quantos o receberam, a eles Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Receber a Cristo não é aceitar. É Cristo quem aceita ou rejeita alguém. Receber a Cristo é receber a sua pessoa como Ele é, o Filho de Deus. E a sua mensagem que diz que eu sou um pecador, eu preciso de perdão e de clamar a Deus por salvação e vida eterna. Mas isso é Ele quem dá a um pecador. E este é um ensino nós vimos e temos visto até aqui, que diz que se Ele não morreu no Jardim do Éden, então Ele conseguirá, pelo seu esforço da religião e dos métodos humanos, por si mesmo se reconciliar com o seu Deus. Você percebe? Agora, todos sabem que um diagnóstico errado sobre uma enfermidade resultará em uma visão errada sobre a cura. Uma visão errada sobre a queda do homem no pecado resultará em uma visão errada sobre a sua salvação. Meu querido amigo, deixe-me fazer essa colocação mais uma vez. Nosso estudo é um pouco técnico nesta manhã, mas não menos bíblico nem espiritual. E se você é uma pessoa que cresceu ouvindo que este ensino da eleição e da justificação por meio da fé, que Deus tem predestinado o seu povo para a salvação, é um ensino não bíblico, e você tem crescido ouvindo este jargão domingo após domingo, mas por si mesmo você nunca checou com seriedade na palavra de Deus esta verdade, eu lhe exorto a ouvir com muita atenção e calma e considerar o que a palavra de Deus diz e deixar de lado conceitos previamente abraçados, pré-conceitos, e ser moldado pelo ensino da palavra de Deus nesta manhã a respeito desta doutrina. Um diagnóstico errado a respeito de uma enfermidade resultará em uma terapia, um remédio errados, uma cura errada, assim por dizer. De modo que uma visão errada sobre a queda do ser humano no pecado resultará em uma visão errada sobre a sua salvação. Espero que você concorde comigo. Se nós empurramos para o lado o ensino da Bíblia sobre a queda do ser humano, que diz, que informa que o ser humano morreu espiritualmente, no dia em que comerdes, certamente morrerá, que é a mesma coisa de dizer, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados, então nós chegaremos a uma conclusão errada. A palavra de Deus afirma a morte espiritual do ser humano logo no início. E se nós entendermos isso errado, o nosso evangelismo será errado, a nossa oração será não bíblica, o nosso testemunho pessoal não estará de acordo com a palavra de Deus. Resultará em uma visão errada sobre o ser humano e a sua necessidade, que para ser salvo tudo que precisa é levantar a mão, frequentar uma igreja, ser batizado, repetir uma oração no final de um folheto, envolver-se em uma igreja, em um movimento religioso, algumas dessas muletas que Satanás tem providenciado ao longo da história. Mas quando nós aprendemos e aceitamos o ensino da palavra de Deus, que diz que o homem morreu espiritualmente naquele jardim, que ele está aos olhos de Deus morto espiritualmente, então faz todo sentido o ensino da Bíblia, que diz que este homem precisa ser ressuscitado dentre os mortos, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É exatamente este o ensino da palavra de Deus, e nós precisamos agora considerar um pouco tempo diante de nós em mais detalhes. Bem, a Bíblia faz uma avaliação correta daquele que precisa ser salvo, porque ela apresenta a verdade sobre a condição humana, sobre o estado do ser humano morto em delitos e pecados, que ele morreu espiritualmente e que morto foi alienado de Deus desde o começo. O ensino da palavra de Deus, meus amigos, é da corrupção total do ser humano. Quando eu digo corrupção total, gostaria que você atentasse para isso. Quando nós afirmamos, a partir do ensino das Escrituras, a incapacidade do ser humano e sua depravação e corrupção total, nós não queremos afirmar que o ser humano seja tão mau quanto poderia ser. Não é isso que é ensinado na palavra de Deus.
que as pessoas se comportem como animais nas ruas, todo o tempo, pelo menos. Nem que seja incapaz de fazer algum bem, uma atitude altruísta, uma demonstração de simpatia, de humanidade. Não, nós não afirmamos isso, porque há muitas instituições filantrópicas espalhadas em toda parte, muitos atos nobres de altruísmo, coisas que nos tocam o coração realmente ao vermos pessoas agindo com grande humanidade. Mas o ensino da palavra de Deus sobre a corrupção total do ser humano, a sua incapacidade total, quero dizer, queridos amigos, que uma pessoa, embora consiga tantos atos de altruísmo, ela não consegue por si mesma agradar a Deus, porque em sua totalidade ela foi corrompida na queda. Que cada departamento da alma humana, mente, vontade, consciência, sua estima, coração, foi manchado pelo pecado, e cada departamento da alma humana está contaminado pelo pecado, e assim nós somos corrompidos completamente pelo pecado, e não há nada em nós que nós possamos oferecer a Deus como um culto e um sacrifício que seja aceitável por Deus, porque nós estamos manchados em nossas mãos espirituais, assim por dizer. Deus não pode aceitar de nós o nosso culto antes da conversão, antes que Ele nos lave de todo o pecado. E essa verdade, simplesmente declarada aqui, ela é ilustrada com detalhes em todo o livro de Êxodo, em todo o livro de Levítico, todo o livro de Número e Deuteronômio, que aqueles que se achegariam a Deus deveriam ser santificados, que os sacrifícios deveriam ser santos, que eles não poderiam tocar em coisas imundas, que eles estariam espiritualmente impuros para servir ao Senhor. Essa é a realidade do culto a Deus aprendida no Antigo Testamento, que antes de que o nosso culto e adoração seja aceito por Deus, um sacrifício pelo pecado deve ser oferecido. Sobre toda oferta de gratidão e louvor no templo e no tabernáculo, antes dessa oferta deveria haver uma oferta pelo pecado, e era sobre a lenha, as brasas daquela oferta pelo pecado, que uma oferta de gratidão era colocada e dirigida ao Senhor. Assim, esta é uma verdade clara, que nós estamos corrompidos desde a queda, e que o Senhor não pode aceitar as nossas vidas e o nosso louvor antes que Ele nos purifique. E mesmo na conversão, esta é uma obra dEle atraindo pecadores para a sua salvação. O que a doutrina da depravação total ou incapacidade total quer dizer é que quando o homem caiu, ele não quebrou uma perna, ele quebrou o pescoço e morreu. Ele morreu em delitos e pecados. A sua personalidade foi afetada por inteiro. A sua mente, a sua vontade, o seu coração, a sua memória, cada faculdade, cada departamento da alma foi corrompido ali. Mas é curioso, não é? Nos foi dito que quando comerem, certamente morreriam. Mas eles comeram e eles não caíram mortos fisicamente, mas uma sentença espiritual de morte foi escrita sobre as suas cabeças, e a morte física haveria de vir em um determinado momento, e eles foram ali mortos ou separados de Deus. E isto é morte, separação. O morto não está aqui em comunhão conosco. O ser humano foi separado de Deus desde então, e ele necessitaria de um Salvador. É como uma fruta corrompida. Cada parte, cada detalhe, nada que sobra, nada agradável no homem ao paladar de Deus. Suas mãos estão contaminadas. Nada de que possa oferecer a Deus antes da conversão é limpo. Não pode ser aceito na presença de um Deus santo. No estado em que se encontra, está morto espiritualmente, isto é, está alienado de Deus. E essa é a doutrina da incapacidade total, da corrupção total do ser humano. Isso é irrefutavelmente ensinado na palavra de Deus. Esse é um ensino bíblico claro, cristalino na palavra de Deus. E o nosso primeiro texto, eu irei lidar com muitos textos nesta manhã, está em Romanos capítulo 5, abra comigo, capítulo 5, versículo de número 12. O homem está espiritualmente morto, alienado de Deus. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens. Todos morreram desde Adão. Onde a palavra de Deus ensina com clareza absoluta que o ser humano, por natureza, marque isso, está morto em seus pecados. Este é o primeiro ensino da palavra de Deus. Você já parou, meu querido amigo? Eu nunca parei antes para pensar sobre esse termo morto. Crescendo em uma igreja batista, da convenção, uma igreja arminiana, eu li este versículo tantas vezes, morto, morto em pecado, mas isso soava aos meus ouvidos como poesia. O ser humano está morto. Você nunca ouviu falar que o ser humano está morto? Mas eu nunca parei para pensar que o morto, pense sobre um cadáver diante de você, frio, morto,
ele não irá reagir. Você pode dizer para ele: levante-se, tome juízo, vá trabalhar, vá fazer sua responsabilidade, cumprir os teus deveres. Ele está morto. Nós estamos mortos em delitos e em pecados, e essa é uma ilustração, um termo escolhido pelo Espírito e colocado aqui. A morte passou, diz a palavra de Deus, a todo ser humano, por isso que espiritualmente nós não podemos responder a Deus, a menos que Ele tome a iniciativa de relampejar, assim por dizer, vida em nossas consciências, abrir os nossos olhos, para que então com nossa vontade e arbítrio possamos buscar a Deus. Deus precisa tirar as escamas dos olhos, para então desejarmos Cristo Jesus. E essa é uma verdade inegável. Ainda embora em nossa pequena mente nós não consigamos reconciliar isso com a nossa responsabilidade pelo pecado, uma verdade clara na palavra de Deus e o chamado e o comando de que nós devemos desejar e nos voltar ao Senhor, ambas verdades eternas. A Bíblia ensina que o ser humano está morto em pecados. A Bíblia ensina também que o ser humano está agrilhoado, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 a 26. Abra a palavra de Deus, meu querido. Observe estas verdades, para que você não dependa das minhas palavras, mas da palavra de Deus, e você possa checar em casa, indo através destes versículos. 2 Timóteo, capítulo 2, 25 a 26. A Bíblia ensina que o ser humano está agrilhoado aos seus pecados, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade dele estão presos. Que palavras! A Bíblia ensina também que o ser humano está cego espiritualmente. Marcos capítulo 4, de 11 a 12, cego espiritualmente. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Poderia ser mais clara a palavra de Deus, que diz e afirma que o ser humano está cego para a verdade de Deus e que ele precisa de luz e olhos espirituais para ver. A Bíblia também ensina que o ser humano, no que se refere à verdade da salvação, é completamente ignorante a respeito dela. 1 Coríntios 2, 14, abra comigo. 1 Coríntios 2, 14. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizeis senão Gaio. Perdão, queridos, estou em primeira, mas 1 Coríntios 2, 14, na verdade. Ora, o homem natural, não convertido, não regenerado, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Morto, agrilhoado, ignorante. E a Bíblia ensina também que nós somos pecadores, pecaminosos por natureza. Salmo 51, versículo 5, uma verdade tão clara a respeito disso. Nascemos em pecado, por natureza humana somos pecadores. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi está dizendo que ele nasceu já um pecador, e não que ele nasceu bom e a sociedade veio a corrompê-lo, mas ele nasceu um pecador, intrinsecamente um pecador, morto, agrilhoado, ignorante espiritualmente, pecador por natureza. E a Bíblia diz que por prática nós somos pecadores e escolhemos pecar. Gênesis capítulo 6, versículo de número 5, Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Que palavras! Morto em pecados, agrilhoado ao seu pecado, cego e surdo quanto à palavra e a mensagem do Evangelho, ignorante a respeito do caminho de salvação, pecaminoso por natureza, pecador por prática. Veja, esse é o diagnóstico de Deus a respeito da condição humana.
Essa é a declaração da palavra de Deus sobre o estado do ser humano. Essa é a doutrina de Deus a respeito do ser humano após a queda do pecado. Ele está morto, ele está grilhoado, ele é cego espiritualmente, ele é ignorante da verdade de Deus, ele é pecador por natureza e ele é pecador por prática, por escolha e por decisão. Então nós devemos perguntar diante desta verdade: pode o morto dar vida a si mesmo? Pode o grilhoado em correntes pesadas, preso, libertar-se a si mesmo? Pode o cego e o surdo dar visão e audição a si mesmo e curar-se a si mesmo? Pode o ignorante ensinar-se a si mesmo sem conhecimento algum da verdade? E a pergunta deve ser feita, e a pergunta já foi feita, e Jó fez a mesma pergunta: quem do imundo tira a pureza? E a resposta é ninguém. E o profeta Jeremias perguntou: pode o etíope mudar a cor da sua pele, o leopardo também da sua pele? Assim poderá vós, Israel, aprender a fazer o bem, tendo aprendido a fazer o mal. É impossível, você percebe a ilustração? É impossível essa mudança por nós mesmos, a não ser que Deus tome um passo inicial. Esse é o quadro clínico espiritual do ser humano, apresentado na Bíblia. Morte espiritual, morte. E meu querido amigo, se você pensar com muita seriedade sobre isso, ali está aquele ser humano dentro de um túmulo profundo, morto, frio, podre, diante de Deus, sem nenhum mérito, nenhuma beleza espiritual, nenhuma flor de verdade, de pureza que lhe atraia, na escuridão, sendo consumido pelos seus vermes do pecado e deste mundo. No topo deste túmulo está uma pedra, uma lápide imensa e gigantesca chamada lei de Deus, que ele tem quebrada, e esta lei deve mantê-lo ali morto, porque ele não consegue cumprir a lei. E sentado em cima desta lápide está um diabo que não deseja que este homem ressuscite. Você imagina que pela sua própria vontade, pelo seu próprio arbítrio, ele consiga ressuscitar a si mesmo, trazer de volta todas as células do seu corpo, subir por essas paredes, remover esta pedra imensa, vencer Satanás e reconciliar-se com um Deus santo que determinou condená-lo pelo seu pecado. Realmente, o livre-arbítrio foi criado na fantasia, no coração, nos sentimentos do diabo para enganar pessoas. E de alguma maneira astuta ele conseguiu trazer isso para dentro da igreja do Deus vivo. E isso é pregado hoje em toda parte. E o que é oferecido ao ser humano é nada mais do que uma ajuda dizendo: você pode, você é capaz, tudo que você precisa é fazer o seu melhor. Nós temos ouvido isso o tempo todo, em toda parte. O ser humano é como Lázaro, mãos e pés atados, putrefação tomou o corpo, conta do corpo já cheira mal, Senhor, nenhum lampejo de vida. Cristo dá vida ao morto físico, Ele deve dar vida ao morto espiritual. Será que você já parou para perceber? Isso não é mais ensinado hoje, que cada um dos milagres do Senhor Jesus e cada uma das suas parábolas são salvíficas, que quando ele pregava a mensagem do Evangelho, que ele é poderoso para salvar, então ele trazia uma ilustração visual para mostrar isso, curando uma pessoa. Quando ele dizia que o ser humano é cego em seus pecados, ele abriu os olhos de um cego físico, mostrando que ele é quem faz isso. Quando ele diz que o ser humano está morto em pecados, ele diz a Lázaro: ressuscita, dizendo que é ele quem pode salvar, e que o ser humano está de fato morto. Todos os milagres de Jesus mostram a realidade do nosso estado espiritual e o poder somente de Deus para dar salvação e vida eterna. E as mesmas coisas as parábolas, todas elas evangelísticas, proclamando estas duas verdades: a natureza do pecado, morte espiritual, e o poder de Deus somente para salvar. O mesmo com cada um de seus eleitos. Ele dirá a cada um deles: levanta-te, vem para fora, e eles terão seus olhos abertos e clamarão ao Senhor e serão salvos e regenerados, porque a salvação de Jeremias pertence ao Senhor. Minha grande pergunta então é esta: como esta verdade nos afeta? Insatisfação ou santificação? Insatisfação com este ensino: pastor, este ensino não está de acordo com o que eu imagino e desejo que as coisas sejam. Esse ensino não está de acordo com aquilo que eu penso sobre Deus. Este ensino não está de acordo com o Deus da palavra de Deus. Ele não está de acordo com o que eu penso sobre Deus. Esse ensino, pastor, não está de acordo com o que eu penso ser justo. Isso faz de Deus injusto. Este ensino, pastor, me traz insatisfação, me faz fechar os ouvidos, franzir a face, ir embora da igreja e nunca mais voltar dela. Qual é o resultado deste ensino em mim? Insatisfação ou santificação? Sendo educados nestas verdades gloriosas, somos persuadidos a uma maior separação do mundo, maior glória a Deus, maior santificação. A resposta do apóstolo Pedro é santificação.
Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Santificação, meus queridos amigos. Bem, nossa primeira pergunta, marque isso na sua estrutura de pontos, é essa: como o homem vê a si mesmo espiritualmente? E como a Bíblia declara o homem espiritualmente? O homem se vê capaz, a Bíblia o declara morto. A nossa segunda pergunta é esta: como o homem entende a salvação, a obra de Deus para salvar um pecador? Para o homem, qual é o papel de Deus na salvação? Bem, nossa aceitação ou rejeição da doutrina bíblica da corrupção, depravação total humana ou incapacidade total humana, antes da conversão, antes de Deus tomar o passo inicial, determinará a nossa concepção da salvação e da parte da obra de Deus na salvação. Nos perguntamos: pode o morto levantar-se? A resposta bíblica é não. Mas alguns são levantados, alguns são ressuscitados e salvos, nós sabemos disso. Então foi Deus quem fez isso. Mas outros não são levantados, quer dizer que Deus não os levantou então. Se o homem é incapaz de levantar-se espiritualmente, e se somente Deus pode o fazer, e se todos não estão sendo salvos, a conclusão então é que Deus não escolheu salvar a todos. Alguns acham difícil, por exemplo, crer que Deus possa escolher certas pessoas sem nenhum mérito nelas e possa preterir a outros que não têm também nenhum mérito nelas. Que Deus, olhando da sua glória na eternidade, tenha visto uma massa completa de homens e mulheres que caíram em pecado, todos eles, nenhuma exceção, e tenha decidido ressuscitar milhões e milhões e milhões desses homens e mulheres para eles em justiça. Mas se é uma questão de justiça, então todos deveriam permanecer no pecado e serem condenados. Que Deus salve muitas pessoas, os seus escolhidos, não é injustiça, é misericórdia. Se fosse justiça, todos deveriam permanecer em pecados. Você percebe, meus queridos amigos? Essa é a realidade da palavra de Deus, é misericórdia e graça. Se não houvesse eleição, se nós não encontrássemos esse ensino na palavra de Deus, então não haveria salvação. Deus é tão maravilhoso. Alguns acham difícil crer que Deus possa escolher certas pessoas, mas eles não têm nenhuma dificuldade de entender e aceitar que Deus tem escolhido somente Israel na antiguidade e nenhum outro povo. Não é verdade? Um povo de dura cerviz, um povo difícil, um povo que murmurava, um povo que amava mais este mundo do que a Deus, um povo que estava completamente virando as costas de Deus. Por quê? A resposta está em Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 7, estas palavras, 6. Porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, nem o mérito, pois vós erais menos em número do que todos os povos, nem porque eram bons, nem porque eram maravilhosos. Se você estuda toda a descendência dos filhos de Abraão, que você irá encontrar as 12 tribos, os 12 filhos: rebelião, incesto, morte à espada, mentira, venda de um dos seus irmãos, tragédia, roubo, todo tipo de miséria. Por que isso? Para mostrar que não está baseado em pedigree religioso, porque eu nasci no lar evangélico, porque eu fui batizado, porque naturalmente eu não sou como as outras pessoas, eu sempre fui uma pessoa mais sensata. Não, por causa da sua graça, por miseráveis pecadores, porque ele decidiu fazer assim, porque ele é justo e o justificador daqueles que creem, daqueles que ele irá dar a fé para a conversão. Ouço novamente essas palavras. Por que Jacó e não Esaú? Contrário a todas as leis familiares de família dos judeus, que o primogênito era o herdeiro maior, Romanos capítulo 9, versículo 11, responde esta verdade. Por que não um, senão o outro? Romanos 9, versículo 11, estas palavras.
Porque não tendo eles, Esaú e Jacó, ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Essa é a doutrina da eleição incondicional. Deus elegeu sem méritos. Foi a mesma doutrina pregada pelo Senhor Jesus Cristo na sinagoga em Nazaré. Lucas, abra comigo capítulo 4, versículo 25 a 27. Lucas 4, 25 a 27, a mesma doutrina pregada pelo Senhor na sinagoga em Nazaré. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Está Jesus pregando na sinagoga, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarapta de Sidom, que não era Israel, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã da Síria. E todos na sinagoga, veja o resultado do ensino do Senhor Jesus desta doutrina, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eu não me surpreendo de ver dentes rangendo, franzir da face, quando pessoas ouvem a respeito dessa doutrina. Essa inclinação natural do orgulho humano é uma doutrina que abate o orgulho. Se iraram contra o Senhor, o rejeitaram e se iram contra os que proclamam esta mesma verdade. Há muitos outros textos que provam este ensino. João 15,16: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Romanos 9,15, acabamos de ler. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Pessoas que creem em um tipo de eleição diferente desse ensinado na palavra de Deus. Nós mencionamos isso no outro domingo. Há alguns que creem na eleição chamada presciência. Presciência, estão se baseando em Romanos 8, 28, porque os que dantes conheceu, a estes predestinou. Mas, queridos amigos, presciência de Deus refere-se a um povo e não à ação deles. Ele os conheceu este povo, ele amou, ele colocou seus olhos, o seu amor sobre estas pessoas, ele os conheceu, presciência, os conheceu previamente. Não se refere à presciência das ações que eles haveriam de realizar, ainda embora ele seja onisciente. No que se refere à eleição, à salvação, ele os amou. A Bíblia nos diz: a Israel somente conheci, amei, separei, me relaciono com eles somente. Esta é a verdade da palavra de Deus. Se refere a um conhecimento íntimo, pessoal com estas pessoas, que ele tem colocado os seus olhos, o seu amor sobre elas. É o mesmo termo usado em outras partes do Antigo Testamento e do Novo, quando nos é dito que Adão conheceu a sua esposa. É o mesmo termo traduzido no grego. Deus conheceu o seu povo, o amou, o separou, o teve como seu povo em particular. Não é presciência de atos apenas, mas de escolher o seu povo para amá-lo, para chamá-lo. Compadecer-me-ei de quem me compadecer. Não é presciência, queridos. Os conheceu no sentido de que os amou e o escolheu. Quando Deus diz ao profeta Amós: a vós somente Israel tenho conhecido como indivíduos, para amar, para salvar. Outros dizem que Deus escolheu porque ele viu ou previu que essas pessoas o aceitariam. Esse é um ensino espalhado em toda parte hoje. Que Deus escolheu porque ele previu que aquelas pessoas os aceitariam. Mas a Bíblia ensina que somos escolhidos para que possamos crer nele. E não que ele viu que creríamos, por isso nos escolheu. Atos capítulo 13, veja comigo, versículo de número 48. Atos 13, 48, esta verdade.
E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. Observe, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ordenados, pré-ordenados, se foi na eternidade, chamados, predestinados para a vida eterna. A eleição não resulta de acreditarmos, mas o acreditarmos resulta de nossa eleição. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A fé nos é dada para exercitá-la. Ela é um dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Salvação não vem pelas obras, é um dom de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Essa é a doutrina da eleição incondicional. Bem, nossa terceira pergunta é: como o homem não regenerado vê a Cristo então e a sua obra redentora? Nós vimos o que o homem vê a respeito de si mesmo, qual é o diagnóstico bíblico sobre o ser humano. O que o homem entende a respeito da salvação, sua capacidade de vir a Cristo, o que a Bíblia declara sobre a salvação, Deus salvando o seu povo. Terceira pergunta: como o homem não regenerado vê a Cristo Jesus e a sua obra redentora na cruz do Calvário? O que Cristo alcançou? O que Cristo cumpriu ali? Bem, a ideia prevalente é a seguinte: Deus é amor apenas e nenhum outro atributo. Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele não mandará ninguém para o inferno, porque isso não condiz com amor. Não é que as pessoas dizem dessa maneira, alguns dizem, mas esse é o teor do ensino. Deus é amor, Deus nunca mandará ninguém ao inferno. Eu estou bem, mesmo como um pecador, contanto que eu não mate, não roube abertamente, não ofenda ninguém abertamente. No final das contas, na balança da eternidade, Deus irá ver se o meu melhor pesa mais do que o meu pior, então Ele me receberá no céu. Essa era a mentalidade do apóstolo Paulo. Se você chegasse ao apóstolo Paulo e perguntasse a ele: Paulo, você se considera uma pessoa justa? Saulo, você se considera uma pessoa justa? Ele diz sim. E você se baseia em que, Saulo, para dizer isso? Eu cumpro a lei de Deus, eu sou mais zeloso do que todos da minha geração. E se você fosse um pouco ousado, temerosamente, e perguntasse ainda: Paulo, você não se considera também um pecador? Saulo, você não se considera também um pecador? Ele faria sim e diria: claro que sim. Mas o que eu fiz de melhor irá contrabalancear na balança de Deus, e Deus irá esquecer o meu pior, as minhas falhas. Porque eu fiz o meu melhor, eu quase cheguei lá. Até que Ele nos diz que quando Ele estava estudando os 10 mandamentos: não matará, nunca matei ainda, matei um ali, Estevão, mas foi por zelo, Senhor, amei ao Senhor de todo o coração e matei alguém que não te amava. Não roubarás, não furtarás. Não fiz nenhum desses atos, nunca quebrei nenhum desses atos externos, eu jamais quebrei a lei de Deus. Honrar teu pai e tua mãe, cumpri. Enterrei meu pai e minha mãe. Não tornar mulher teu próximo. Sim, sim, sim. Não cobiçará. Cobiçarás. É algo do coração. Então Ele nos diz que Ele entendeu que a lei tem um peso no coração, e cada um daqueles mandamentos se refere ao coração. Que uma pessoa mata sem tirar uma faca e um revólver. Ele matou a felicidade de tantas pessoas, ele quebrou o mandamento de tantas vezes, ele roubou o cargo de outros, a posição de outros, ele mentiu, ele fez tudo que é errado. Naquele último mandamento, não cobiçarás, ele entendeu que em seu coração ele cobiçava o lugar de Gamaliel, ele cobiçava o lugar de um grande líder, ele cobiçava, e ele entendeu que a lei de Deus é una, e ao quebrar um, ele quebrou todos, ele havia quebrado todos os mandamentos. E assim Deus era justo em condená-lo, e assim Deus era justo em bani-lo da sua presença. E essa é a doutrina que nós vemos em todo lugar hoje, não é? Eu não sou perfeito, pastor, mas Deus não exige o melhor de mim. Pastor, você não sabe. Olha um pai. Você não percebe que um pai, ele não exige o máximo do seu filho, mas aquele que o filho pode fazer, sim, é verdade. Mas no que se refere a questões espirituais e salvação, a Bíblia diz: aquele que cumprir a lei por ela viverá. O que significa dizer que aquele que não cumprir por ela está morto.
Assim nós estamos mortos porque não conseguimos alcançar o padrão de Deus. Mas a lei nunca foi dada para salvar ninguém, meu amigo. Ela foi dada para nos mostrar a hediondez do pecado e que nós necessitamos de um Salvador e que nós precisamos que Ele nos ressuscite dentre os mortos. Esse é o ensino a respeito de Cristo e sua obra. Outras pessoas, por outro lado, ensinam que a morte de Cristo foi para salvar todos os homens impotencialmente. O primeiro ensino, que nós vemos espalhado por muitas igrejas, é que Deus no final irá salvar todas as pessoas, isso é chamado de universalismo. O segundo ensino que nós observamos é que Deus, em Cristo Jesus, o seu Filho amado, não morreu para salvar ninguém em particular, mas Ele morreu para salvar todos os homens em potencial. A porta foi aberta na cruz, mas a condição é de que o homem por si mesmo entre. Na verdade, eu cresci pensando desta maneira. Pastor, eu pensava assim: se lá no Éden eu escolhi pecar e desobedecer ao meu Deus, é justo que agora, diante do convite de amor de Deus, eu escolha ser salvo. Se eu rejeitar, eu estou perdido. É tudo uma questão de eu escolher ou não. O que eu não parecia entender é que o ensino da palavra de Deus diz que quando eu caí lá atrás, o meu livre-arbítrio morreu e eu não consigo escolher mais a Deus. Se eu tive um arbítrio livre lá, eu não tenho mais desde a queda. Eu não posso escolher, eu não consigo, eu estou morto, eu amo os meus pecados e eu estou ali preso a eles. Eu preciso da obra de Deus. Mas este é um ensino que se espalha em toda parte, que diz que Cristo não morreu por ninguém em particular. A porta foi aberta com a condição de que aquele homem, mulher, por si mesmo entre. Ou seja, a salvação é potencial. Ninguém foi eficazmente salvo. Foi um cheque em branco que Cristo deu, e ali você põe o seu nome. Isso é ensinado por um grande número de igrejas, tanto pentecostais como igrejas históricas. É apelidado de arminianismo. É um evangelho corrompido, amigos, para ser atraente ao homem pecador, para encher os templos. Por que em Cristo morreu? É a grande pergunta. Há somente uma resposta de três possível. Somente uma resposta possível entre três. Primeiro, Ele morreu por todas as pessoas, sem distinção, todos que já nasceram desde Adão até o último, universalismo. Ou Ele morreu por ninguém em particular. Muitos dos grupos evangélicos ensinam isso. Ele abriu o caminho, Ele senta no trono, Ele está de braço cruzado, esperando aqueles que serão salvos. Ou como ensina a palavra de Deus, terceiro, Ele morreu para salvar um número específico de pessoas. E isso se chama na Bíblia de expiação particular. Foi particularmente pelos seus eleitos que Ele morreu. Um número específico que Ele elegeu antes da fundação do mundo. E Cristo morreu por estas pessoas, uma multidão incontável, mas somente por elas. Efésios capítulo 5, versículo 25. Ouça o que ele diz aqui. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, pela igreja. Uma analogia da igreja. Ele viu na eternidade passada um conjunto específico de um povo chamado igreja, e Ele veio morrer por esta igreja. Romanos capítulo 4, versículo de número 25, sobre o sacrifício de Jesus. Romanos 4, 25. Por quem Cristo morreu é a grande pergunta. O qual Jesus, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A igreja. Queridos, nós não fechamos os olhos aos textos que falam sobre o amor de Deus pelo mundo. Não fechamos, claro, muitos deles. Algumas escrituras se referem a isso. O mundo, ao falar sobre a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Claro que sim. Mas nenhuma dessas passagens em que se refere à salvação se refere a cada e todo e cada homem e mulher do mundo. Primeiro, Deus amou o mundo, não os minerais e os vegetais, mas almas. E nós sabemos que muitos têm morrido sem Cristo. Isso quer dizer que Ele amou seus eleitos de todo o mundo. Não haverá no céu somente judeu, haverá Yanomami, e xerente, e brasileiro,
Hindu e inglês, ele amou pessoas de todas as culturas, porque o mundo é formado por países e culturas, e no céu não haverá apenas uma nação judaica, mas gente do mundo inteiro. Ele amou o mundo, ele decidiu salvar não só Israel nacional, mas ter os seus eleitos de todo o mundo. E esse é o significado em muitos textos da palavra de Deus, que Deus não tarda a sua ira, mas é paciente, desejando que todos sejam salvos, segundo Pedro, todos os eleitos, e que nenhum deles se percam. Ele não trará o final dos tempos antes que o último dos seus eleitos sejam salvos. Ele preservará este mundo até que ele chame toda a sua igreja, que ele amou antes da eternidade passada, que irá nascer neste mundo até o final. Nenhum deixará de nascer e ser salvo, porque ele não tarda a sua ira sobre este mundo, mas deseja que todos eles sejam salvos, e assim ele preservará o tempo até o final. Nós não fechamos os olhos para isso. Todos os tipos de pessoas por quem ele morreu, judeus e gentios, não somente judeus, pessoas, indivíduos de toda a cultura. Deus tem seus eleitos em todo o mundo, assim ele amou pessoas do mundo inteiro. A pergunta deve ser feita: Deus tinha ou não a intenção de salvar todos os homens e mulheres? Se tinha a intenção de salvar todos os homens e mulheres, porque veja, a vontade de Deus é seu decreto. Deus não é como eu e você, que tem a vontade por algo e não tem capacidade e fica ali chupando o dedo. A vontade de Deus é o seu decreto. O que ele deseja, ele decretou que irá acontecer. Deus tinha ou não a intenção de salvar os homens todos e as mulheres? Se tinha, então a obra de Cristo foi um fracasso, porque grande parte da humanidade, a maioria, não tem sido salva. Se não tinha a intenção de salvar todos os homens sem exceção, mas somente os eleitos, então a obra de Cristo na cruz foi um sucesso magnífico, porque como diz João 6,37, todo que o Pai me der virá a mim, e eu ressuscitarei no último dia. Aqueles que o Pai elegeu, Deus o Filho, o Pai enviou para que morresse no lugar deles. Nenhuma gota do sangue precioso de Cristo foi vertida em vão, mas foi vertida por aqueles por quem ele veio salvar. Cada um daqueles homens e mulheres por quem ele especificamente morreu foi salvo pelo seu sangue e será chamado e atraído a ele no tempo que a eleição determinou. A alma eleita para a salvação, amigos, será alcançada no tempo predestinado, e ela chegará à salvação e ela será preservada até o final. Essa é a doutrina da expiação, redenção particular. Sim, a morte de Jesus, não me entenda errada, a morte do Senhor Jesus Cristo, o seu sangue precioso, é poderoso para salvar toda a humanidade desde Adão até o final. É poderosa, sim, porém é eficaz somente para os seus eleitos. Este é o ensino claro da palavra de Deus. A quarta pergunta que nós fazemos é essa: como o homem natural não regenerado vê o Espírito Santo de Deus na obra da salvação? Bem, é visto meramente como um auxílio, e algo lógico, não é, para aqueles que creem no que eu estou ensinando aqui, ou melhor, não creem no que eu estou ensinando aqui, e creem que se o homem não caiu completamente, não morreu, somente precisa de um auxílio, então a ação do Espírito Santo na salvação é limitada pela vontade humana. Eu posso resisti-lo. O homem pode resistir e frustrar a ação do Espírito Santo na salvação. E o Espírito Santo não pode dar vida ao pecador se o pecador não estiver disposto a recebê-lo. Mas recapitule comigo: se o homem é incapaz de salvar-se, queda total, Deus se propôs salvá-lo, Cristo realizou a sua salvação, segue então que Deus deve prover os meios para chamar esses eleitos a esta salvação e o benefício delas. É exatamente isto que ensina a Bíblia em Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Essa verdade tem sido chamada de graça irresistível, ou chamado eficaz, que Deus, pelo seu Espírito, atrairá a Cristo todos aqueles que Ele predestinou para serem salvos em Cristo. Eles serão conduzidos irresistivelmente ao Salvador. A Bíblia fala sobre dois chamados, meu querido amigo. Ela fala sobre um chamado externo e um chamado interno. O chamado externo é o pregador que domingo após domingo, oportunidade após oportunidade, prega o Evangelho, chamando cada homem e mulher
Eu não conheço quem são os eleitos nessa congregação. Eu não estou chamando os eleitos, eu estou chamando a todos. Eu lanço a rede do Evangelho, o chamado e o convite do Evangelho a todos. Esse é o chamado externo. Eu insto, e o pregador insta e urge, mostra a promessa de Deus e as advertências de Deus. Há um chamado externo feito a você, mas há um chamado interno, porque enquanto o meu não será obedecido, nem o meu chamado irá regenerar, há um chamado interno. E a obra do Espírito Santo que acompanha este chamado interno da parte de Deus é irresistível, é no interior dos seus eleitos e não pode ser frustrado. O que ensina a Bíblia sobre isso? Bem rapidamente, João 6, 36 a 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Observe, todo o que o Pai me dá, para que eu morra por ele, os eleitos de Deus, virá a mim. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. 1 Pedro 2, versículo 9, a mesma verdade. 1 Pedro 2, 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Chamado irresistível. 1 Pedro 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver-nos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. A ilustração notável de Lídia, veja agora em Atos 16, de 13 a 14, Lídia sendo chamada aqui pelo Senhor, Atos 16, de 13 a 14. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, isto ela era uma judia, crescera no temor a Deus, mas não era salva. Nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, que estava fechado, cerrado, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, sendo salva, isto é, uma obra de Deus, é Ele quem abre os olhos, quem chama. O homem, querido, em sua natureza, ele sempre irá resistir ao Evangelho, sempre. Um homem ou mulher sempre resistirá ao Evangelho. É por isso, querido, entenda que é necessário esta doutrina do chamado interior irresistível, que seja mais forte que a resistência humana e o arranque do pecado e da condenação irresistivelmente por causa do grande amor de Deus e o leve ao perdão e arrependimento, porque eu e você sempre resistiríamos ao chamado do Evangelho, se não fosse a graça de Deus com o chamado irresistível, quebrando o orgulho e abrindo os olhos e nos levando a Cristo. Nós nunca iríamos, nós sempre resistiríamos. Na questão da salvação de uma pessoa, há somente 3 vontades operando. Marque isso. 3 vontades na questão da salvação do ser humano. Há a vontade do homem, arbítrio, há a vontade do diabo e há a vontade de Deus na questão da salvação. Quem vencerá na questão da salvação ou não de uma pessoa? Veja, se a vontade de Deus não é maior que a nossa, então a do diabo é, porque ele não deseja a nossa salvação. E a vontade do diabo é roubar, matar e destruir. Se dependesse do homem ser salvo, ele jamais conseguiria, porque Satanás não permitiria. Assim é necessário essa doutrina que afirma que o chamado de Deus é irresistível. Essa ilustração do homem no túmulo, a lápide da lei em cima e Satanás no topo. Uma vontade, um chamado mais forte que a rebelião humana, mais forte que o antagonismo de Satanás. Essa é a doutrina da graça irresistível. Nós muitas vezes dizemos, eu aceitei a Cristo, não é? Eu vim a Cristo, pastor, no dia que eu vim a Cristo. Mas a realidade, meu querido amigo, é que foi Ele que nos atraiu, foi Ele que nos conduziu, foi Ele quem moveu nossa vontade. Não me entenda errado, Deus não nos amarra a mão e pé e nos lança para dentro do céu. Ele opera na vontade humana que está morta, Ele dá vida a esta vontade para que eu busque, o deseje. Você já viu uma pequena criança? É maravilhoso, não é?
bebezinho, minha filha, está ali, 1 ano de idade, começa a aprender a andar. E você está maravilhado, está babando, está tirando foto, né? A criança está balbuciando ali, suas pernas trôfegas, né? Querendo andar, cai, levanta, sobe de novo, e ela está pronta para andar. E o papai estende a sua mão e pega no dedinho da criança em pé ali tremendo. Levanta essa criança, na verdade, ponta do dedinho. Ele diz, vem. E sabe o que ela faz? Ela olha para os seus pezinhos, não é? E ela começa a andar em direção a Deus, em direção ao Pai. Ela está andando, talvez em sua mente ela diga, estou andando, estou indo em direção ao meu Pai. E ela vai de verdade. Mas a todo tempo, o seu Pai estava trazendo ela. É assim que Deus opera. Ele não destrói a vontade humana, Ele dá vida à vontade, ao arbítrio morto, para que, tendo os olhos abertos, eu deseje a salvação e eu responda à salvação e eu venha a Ele e abrace a vida e o perdão. Ele primeiro precisa dar vida ao morto, abrir os olhos do cego, os ouvidos do surdo. Ele precisa me levar, Ele precisa tocar em minha vida, para que então com as faculdades da alma eu entenda a palavra que não entendia, eu deseje a salvação que rejeitava, e a vontade sendo avivada, eu busque, clame, seja salvo e salvo para sempre. Esse é o ensino da palavra de Deus. Somente 3 vontades. Assim é necessária essa doutrina que afirma o chamado irresistível de Deus. Que doutrina tão maravilhosa! O que seria de nós sem esta verdade chamada de graça irresistível? Por último, como um homem vê a santificação e a salvação? É preciso correr. Santificação e permanência na salvação é visto pelo homem como algo totalmente dependente dele. Você encontra pessoas que dizem, se eu pecar no último milésimo de segundo antes da minha morte, eu estou perdido. Eles não conhecem essas verdades. É triste, não é? Imaginar-se salvo e permanecer na sua mente como uma pessoa não salva, com terror até o final. Mas eles estão seguindo a sua própria lógica. Porque se o ser humano tomou a iniciativa em sua salvação, então depende dele manter-se também salvo. Muitos ensinam isso. E eles estão apenas sendo consistentes com o seu sistema teológico. Mas viver com medo da perda da salvação não é salvação nenhuma. Todo o que o Pai me der virá a mim, e nenhum daqueles que me deu eu lançarei fora, e eu ressuscitarei no último dia. Se o homem não pode salvar a si mesmo, então Deus precisa salvá-lo. Se todos não são salvos, então Deus não salvou a todos. Se Cristo pagou pelos pecados daqueles que estão sendo salvos, então é por eles somente que Ele pagou. Se Deus revelará esta salvação aos seus escolhidos, Ele fará de uma maneira eficaz, irresistível. Se, portanto, tendo se determinado salvar, morrido para salvar, chamado para a salvação aqueles que jamais poderiam salvar a si mesmo, Ele também preservará os salvos para a vida eterna, para a glória do seu nome. Desta forma, subsequente à doutrina da depravação total humana, da eleição incondicional da parte do homem sem méritos, expiação somente pelos eleitos, chamado eficaz, nós temos então por fim a doutrina da perseverança ou preservação dos santos, que ensina que Deus preservará os seus eleitos, os fazendo perseverar até o final. Filipenses 1,6: tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou, Ele não deixará cair. Se Ele abrir os olhos de alguém, Ele levará até o final para a salvação. João 6,39: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Pense com calma neste versículo. A vontade de meu Pai que me enviou. Jesus um dia disse, eu sempre faço a vontade de meu Pai. A vontade do Pai que me enviou é esta, Ele irá cumprir. Que nenhum daqueles que Ele me deu, para que eu morresse por eles, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Quão superficialmente nós temos lido estes versículos por anos após anos, e lançado fora esta doutrina profunda e clara da palavra de Deus. João 10,28: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão, nem mesmo eu, nem apesar de mim mesmo. Ele colocará na conversão um princípio de santificação, que ao pecar me leve a confessar os meus pecados e permanecer com Ele. Romanos 8, 38 a 39: porque estou certo
Isso é Paulo falando de quem nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, potestades, o presente, o porvir, a altura, a profundidade. Ele tenta colocar aqui todas as medidas possíveis da dimensão espiritual e física. Nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E esta é a marca que distingue o crente que pertence a Cristo. Que ele é perseverante nas coisas de Cristo, perseverante nas coisas de Cristo, na santificação, empurrando para fora a impiedade, se desenraizando deste mundo, não justificando nem tolerando o pecado em sua vida, não justificando a frieza espiritual, sempre mostrando seu amor por Cristo de um modo real, sacrificial, sempre servindo a Cristo, que procura fazer cada vez mais firme assim a sua vocação e a sua eleição. Esse é um sinal de que ele está sendo preservado por Deus, porque ele foi amado por Deus e salvo por Deus. O crente em Cristo, ele pode cair em tentação, mas o Senhor não deixará tentar acima do que pode suportar, e antes com a tentação dará o escape para que saia dela e prossiga nas coisas de Deus e na sua santificação, até que ele chegue ao seu lar celestial. Essa é a doutrina da santificação. Soberania de Deus na salvação, meus irmãos. Como Deus salva aqueles a quem Ele elegeu para a salvação. É um ensino bíblico, cristalino, glorioso. Não é de se perceber que Satanás oculte este ensino, não é verdade? Uma doutrina gloriosa, um fundamento da fé cristã. Sem essa verdade, a Bíblia perde o seu significado. A obra de Cristo perde o seu significado. Aquelas grandes gotas de sangue do jardim, a cruz, não nos afetam. Ele morreu pelos seus eleitos e ele cumpriu cabalmente a sua obra, e foi por isso que ele foi ressuscitado, porque a sua obra foi completa, um sinal de que ele sempre agradou o Pai. Não há esperança nem certeza de vida eterna sem essa doutrina. Condição humana é morto em delitos e pecados, eleição divina não por méritos humanos, mas escolhidos por Deus, morte do Salvador pelos seus eleitos, cada um deles, graça irresistível que chamam morto para a vida, preservação ou perseverança dos eleitos, e tudo isso por causa do muito, muito amor que Ele nos amou, para a glória do Seu nome e para a nossa alegria.